Boa noite, meus amados irmãos e amigos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje nós daremos início a uma série de mensagens, na verdade são duas mensagens, no capítulo 34 de Ezequiel, onde no primeiro momento nós vamos falar sobre as atitudes dos pastores no contexto do povo de Israel, no tempo do profeta Ezequiel, e também vamos falar das atitudes das ovelhas, ou seja, do rebanho, naquele mesmo contexto. Então hoje nós vamos falar, eu titulei a mensagem Atitudes Ruins dos Pastores de Israel e suas aplicações à igreja atual. Porque o contexto em que viveu o profeta Ezequiel, que era o período do exílio babilônico, e Deus o levantou como profeta para profetizar ao povo exilado. E naquele contexto Deus levanta Ezequiel para ser a voz profética diante dos pastores, que naquele contexto haviam três tipos de pastores no contexto de Israel naquele tempo. Eram os profetas, os sacerdotes e os príncipes ou os reis que governavam Israel. E nós vamos ver no decorrer dessa mensagem quais eram as atitudes ruins desses homens que eram responsáveis por apacentar o povo, por direcionar, orientar, conduzir e alimentar o povo naquele contexto. E através dessas lições, com certeza nós que estamos nos preparando para o ministério, aqueles que já estão exercendo o ministério, que a palavra possa edificar nossas vidas, nossos corações, e de certa forma, se alguns ou algum de nós tem tido uma atitude ruim relacionada àquilo que vamos compartilhar, que nós possamos ser humildes, né? E reconhecer diante do Senhor aquilo que precisamos melhorar e crescer, para que nós realmente nos tornemos pastores, líderes que façam a vontade de Deus e possam dessa forma abençoar o povo de Deus. Um abraço à irmã Constância, que Deus possa estar abençoando sua vida e sua casa, minha irmã. Então eu convido você a abrir comigo o capítulo 34 o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos, depois nós vamos trabalhar até o versículo 16, que é o contexto da nossa mensagem, atitudes ruins dos pastores de Israel. E o que isso tem a nos ensinar na igreja atual, nos dias de hoje, fazendo uma aplicação, uma exegese do texto, trazendo para a nossa realidade. Então, convido você a abrir comigo capítulo 34, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Que Deus abençoe essa palavra lida aos nossos corações. Vamos orar. Deus eterno, nós agradecemos ao Senhor pela leitura da Tua palavra nesse momento, Deus, e suplicamos humildemente como servos Teus, como aspirantes, ó Deus, ao ministério, como pastores que já têm exercido o ministério em nossas igrejas, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos dê direção, que o Senhor nos mostre aquilo que precisamos melhorar e crescer no cuidado para com as ovelhas que são do Senhor, Deus, que o Senhor nos confiou para cuidar, apacentar, ó Deus, e pastorear. Ó Deus, suplico, ó Deus, fala aos nossos corações pelo poder que há no nome de Jesus, que nossas vidas sejam edificadas e transformadas pelo poder do Teu Evangelho. É a oração que fazemos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, hoje para todo sempre. Amém e amém.
Então, meus amados irmãos, o contexto de Ezequiel vai nos trazer lições sobre a postura desses pastores de Israel. E eu mencionei que quando a gente pensa em apacentar, segundo o dicionário, é conduzir ao pasto, vigiar no pasto, pastorear as ovelhas. E quem eram os pastores de Israel naquele contexto do profeta Ezequiel? Aí eu convido você a abrir comigo um pouquinho antes aí no capítulo 22, nós vamos ler verso 23 ao 27, nós vamos ver quem eram esses pastores no contexto do profeta Ezequiel. A partir do verso 23, acompanhe comigo. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize-lhe, tu és uma terra que não está purificada, não tem um dia da indignação. A geração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa, eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas, tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa, para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. Então nós vemos aqui os três pastores no contexto do profeta Ezequiel. Eram os profetas no versículo 25 do capítulo 22. Nós lemos que são os profetas, são os sacerdotes no versículo 26, e no versículo 27 vai falar dos príncipes. Então essas três classes de pessoas que conduziam o povo naquele contexto e que eram os pastores, denominados pastores naquele contexto. E quais são as aplicações para nós como igreja de Cristo nos dias atuais? Então nós vamos, através desse texto, expor aqui algumas verdades, sobre as atitudes ruins desses homens naquele contexto, e se nós estamos identificando isso, e digo isso com tristeza, na vida de alguns dos nossos líderes, e orarmos para que Deus realmente possa transformar o coração, se é que há algum dos nossos líderes. Com certeza nós vamos identificar algumas posturas que nós vamos compartilhar aqui, e nós precisamos orar para que Deus realmente transforme a vida e o coração desses homens, que cuidam e direcionam, apacentam, pastoreiam o povo nos dias de hoje. Então, voltemos aí para o capítulo 34. A palavra veio ao coração do profeta Ezequiel, e está descrito aí no primeiro versículo: veio a minha palavra. Então, Samuel tinha uma dura missão, irmãos, não era uma lição fácil. Samuel precisava falar essas três classes de pastores de Israel sobre a sua conduta ruim, sobre a sua maneira ruim para a qual estavam agindo com o povo, não estavam cumprindo com o seu dever de cuidar do povo, de direcionar, de apacentar, de zelar pelo bem-estar das ovelhas de Israel, que era o povo de Deus. Então no primeiro versículo, Deus traz essa dura missão a Ezequiel, que a palavra veio e Ezequiel tinha que transmitir essa palavra a esses pastores. E no versículo 2 vai trazer a nossa primeira lição sobre o que é uma atitude ruim na vida de um pastor de Israel e que pode, infelizmente, acontecer nos dias de hoje. O texto é muito claro, ele diz: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Então esses homens estavam o quê? Apacentando a si mesmos, estavam preocupados consigo mesmos, estavam cuidando apenas dos seus próprios interesses, das suas próprias, dos seus próprios desejos,
e estavam deixando o povo de lado, não estavam cumprindo com o seu dever, com o seu papel. E no Novo Testamento nós vamos ver o que a palavra nos fala na carta de Judas, que tem apenas um capítulo, e vai expressar bem como esses homens agiam no contexto do profeta Ezequiel. E na carta de Judas, que está bem lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, como que são esses homens no contexto já do Novo Testamento. Haviam também homens com os mesmos tipos de postura. E olha só o que o texto vai dizer na epístola de Judas, a partir do versículo aí 5, que diz assim: mas quero lembrar-vos como a quem já de uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e as prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postos por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de amor, de caridade, banqueteando convosco e apacentando a si mesmos sem temor. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma parte para outra. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservado a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor como milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos de sorte, andam segundo as suas próprias cobiças, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras do Senhor preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias cobiças. Estes são os que causam divisões e que não têm o Espírito Santo de Deus. Então, aqui no contexto da epístola de Judas, falando sobre esses homens que apacentam a si mesmos. São homens com características, irmãos, semelhantes aos pastores no tempo do profeta Ezequiel. E não é admirar se nós hoje observarmos, infelizmente com tristeza, isso na vida de alguns líderes do nosso tempo. Pessoas que apacentam a si mesmas, pessoas que buscam apenas os seus próprios interesses, cuidam apenas daquilo que lhes convém, mas não cuidam do rebanho. Esses banqueteiam convosco, eles estão no nosso meio, mas estão aproveitando, tirando tudo que podem do povo de Deus, mas não estão cumprindo o seu dever para com o cuidado
com as de Deus. Então, isso é muito claro. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo. Os pastores devem apacentar as ovelhas, devem cuidar, devem zelar, devem orientar, devem direcionar. E assim como foi no contexto do profeta Ezequiel, infelizmente acontece também no nosso contexto hoje. Pastores que estão apacentando a si mesmos, estão cuidando apenas dos seus próprios interesses. Um abraço aí para o meu amigo Leandro Lábio, que Deus possa estar abençoando sua vida e sua casa, meu irmão. E qual a segunda lição? Se a primeira diz que uma atitude ruim desses pastores de Israel é que eles estavam apacentando a si mesmos. A segunda atitude ruim começa aí no verso 3, nós vamos ver aí: comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Então, esses pastores estavam o quê? Se aproveitando das ovelhas, tirando tudo que eles podiam, sugando as ovelhas, para quê? Para que eles pudessem apacentar a si mesmos. E o texto é muito claro: estavam comendo a gordura. Aqui é claro que é uma simbologia, né, meus irmãos? Porque as ovelhas, como naquele contexto eram pessoas, assim também hoje somos pessoas, somos ovelhas do Senhor e somos apacentados por pastores. Então, aqui usa uma simbologia: comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais. Então estavam sugando, tirando tudo que eles podiam das ovelhas, mas cuidar mesmo das ovelhas, esses homens não estavam cuidando. E Deus levanta o profeta Ezequiel para fazer uma exortação, para despertar esses homens e profetizar sobre as suas atitudes, o que eles estavam fazendo, que Deus não estava se agradando. Então a segunda atitude ruim é que eles estavam se aproveitando das ovelhas. A terceira atitude ruim desses homens está a partir do verso 4 até o verso 7. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. E as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Então aqui nós vemos, irmãos, infelizmente, naquele contexto, como que era o descaso desses pastores para com o povo, para com as ovelhas de Deus. Então ele começa a dizer: a fraca não fortaleceste, ou seja, ovelhas fracas precisando de cuidado, precisando de uma atenção, e os pastores não estavam nem aí. E hoje, infelizmente, isso também acontece. Existem pessoas fracas, pessoas precisando de ajuda e às vezes não são socorridas, não são assistidas, não são cuidadas. E a doente não curaste, ou seja, haviam ovelhas doentes na nação de Israel, e esses profetas, esses sacerdotes e esses príncipes não estavam nem aí. Ou seja, os pastores naquele contexto não estavam preocupados, não estavam nem um pouco preocupados com isso. A doente não curaste, a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer. Irmãos, é triste o relato que eu vou falar aos irmãos agora, sobre algumas pessoas com quem tenho conversado, que estão afastadas das igrejas, né? Tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas no trabalho, pessoas com quem eu convivo, e a triste realidade, a triste notícia, irmãos, que eu tenho visto e percebido, é que muitas pessoas que estão fora da igreja hoje, muitas ovelhas do Senhor desgarradas, como o texto diz aqui, desgarrada não tornaste a trazer. Muitas pessoas estão fora da igreja porque foram feridas por seus próprios líderes ou pelos próprios crentes. E nós vamos falar nesse contexto, como eu disse anteriormente,
sobre atitudes ruins dos pastores e também do rebanho. Na próxima mensagem nós vamos falar de atitudes ruins das ovelhas. E, irmãos, é triste ver isso, que muitas pessoas estão longe das igrejas por causa dos próprios, entre aspas, pastores e às vezes até os cristãos que estão ali no meio, né? E infelizmente isso é uma triste realidade, que muitas pessoas estão desgarradas do rebanho, estão fora das igrejas e não estão sendo procuradas, não estão sendo buscadas, assistidas ali. As pessoas não estão preocupadas com quem está fora da igreja. E isso é uma triste realidade, irmãos, em muitos arraiais evangélicos hoje. E nós precisamos nos despertar para isso. Os líderes primeiramente, também depois o povo. Então acontecia isso, as ovelhas desgarradas não estavam, eles não estavam preocupados em buscar e não tornar-te a trazer. E a perdida, haviam também perdidas. Vamos pensar que hoje há pessoas que fizeram parte da igreja, se havia desgarrados, ou seja, aquelas que se desgarraram do rebanho, mas que não estão vivendo talvez num pecado, né, escandaloso. Aqui nesse contexto, haviam ovelhas também perdidas. E trazendo para a nossa realidade, há muitas pessoas que fizeram parte de igrejas, que já foram até líderes de ministério e hoje estão perdidas, ou seja, estão totalmente distantes de Deus. E os líderes, a igreja precisa ir atrás dessas pessoas. Nós não vamos converter ninguém, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então muitas pessoas estão perdidas. E haviam pessoas perdidas naquele contexto e os líderes não estavam nem aí. Os pastores de Israel não estavam nem um pouco preocupados. Então, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominai sobre ela com rigor. Enquanto os pastores são duros, são cruéis, irmãos, são ditadores dentro das igrejas e dominam sobre suas ovelhas com rigor. Isso acontecia no contexto de Israel. Eles usavam de rigor para com as ovelhas, eram duros, eram cruéis, eram insensíveis ao sofrimento das suas ovelhas. Infelizmente isso acontece também hoje. E nós precisamos nos despertar para que nós não venhamos a ter esse tipo de atitude como pastores, como líderes, de julgar, né, de dominar, de ser um ditador, dominar com dureza, com rigor sobre as nossas ovelhas. Mas nós precisamos sim cuidar delas, orientar com todo amor e dedicação, como o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina. Que aquele que ama o Senhor ame também o seu irmão. Então todos nós precisamos pensar que amar a Deus está ligado ao amor que temos uns pelos outros, à comunhão que temos uns pelos outros. Então não podemos ter esse tipo de comportamento de dominar, querer ser um ditador dentro da igreja, que tudo que eu falo, tudo que eu faço, aqui eu mando. Não existe isso no reino de Deus. No reino de Deus, Jesus ensinou que o maior servirá o menor. Então aquele que está dentre vós, como ele disse aos discípulos, aquele dentre vós que quiser ser grande, seja sempre o que serve. Então jamais queira dominar as ovelhas com rigor, com dureza, mas seja bênção na vida das suas ovelhas. Qual é a outra atitude ruim dos pastores? E eles permitiam que isso acontecesse. Assim as ovelhas se espalham. Ou seja, o versículo 5, assim se espalham por não haver pastor. Ou seja, elas não tinham quem as direcionasse, quem cuidasse delas, então elas se espalhavam por não haver pastor e ficam para pasto de todas as feras do campo, quanto se espalharam. Então hoje o que acontece? Um abraço aí para o Irã, Deus está abençoando, meu irmão. O que acontece hoje? A pessoa, acontece algo, a pessoa se afasta da igreja, ela se espalha, ela vai para o mundo, e o que acontece? O pastor não cuida, o pastor não vai atrás, elas ficam à mercê de todo tipo de heresia, à mercê de todo tipo de pecado, de todo tipo de coisas ruins. Essas ovelhas que estão dispersas ficam sujeitas a tudo isso, a realmente apostatarem da fé, a desistir
da caminhada porque elas estão fracas, como o texto diz, estão perdidas, estão longe do contexto da igreja. E se alguém não se levantar para ir atrás dessas ovelhas, o que que acontece? Elas vão virar presa fácil dos falsos profetas, dos falsos pastores e de tantas realidades que a gente vê nos dias de hoje, de heresias e tudo mais, de falsos ensinos, de ensinos totalmente contrários à palavra de Deus. Então, assim se espalham por não haver pastor e ficam para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Essas feras do campo nós podemos comparar com esse mundo, né, com esse sistema corrompido e corrupto que nós vivemos, que atraem essas ovelhas por estarem fracas, por estarem sem direção, por não serem assistidas, e viram presa fácil de todo tipo de pecado e de consequências sobre suas vidas. E no versículo 6 ainda diz: as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure nem quem as busque. Irmãos, é muito triste quando a gente vê uma igreja insensível, quando a gente vê uma liderança pastoral, como havia os pastores de Israel, insensível à dor das pessoas, insensível à realidade que as pessoas estão vivendo. Então as ovelhas estão espalhadas, estão perdidas, estão por todo lado, longe das igrejas, e parece que nem os líderes estão nem aí. E se os líderes não se importam, dificilmente o povo vai se importar. Se o pastor não está indo atrás, por que eu vou? Irmãos, isso é muito triste, mas infelizmente, como eu compartilhei agora há pouco, eu converso com muita gente que está fora das igrejas, que foi ferido por seus próprios pastores e foram feridos por seus próprios irmãos. Isso é triste demais, irmãos. E nós precisamos realmente ter uma postura diferente para com o rebanho, principalmente aqueles que lideram. As pessoas precisam ser assistidas, orientadas, cuidadas, apacentadas. E isso, infelizmente, não estava acontecendo naquele contexto. E as pessoas, o rebanho de Deus, estava sofrendo. Agora nós vamos ver nessa sessão, na próxima, quais são as consequências da negligência desses pastores de Israel. Quais são as consequências que vieram sobre eles? A partir do versículo de número 8, quais são as consequências desses pastores que estavam apacentando a si mesmos? Porque se eu não cumpro com aquilo que Deus instituiu, aquilo que Deus estipulou, aquilo que Deus me chamou a fazer, Ele me convocou, Ele me separou, Ele me chamou para fazer algo, para cumprir uma missão. Então, quando eu não cumpro essa missão, com certeza ela vai trazer uma consequência ruim sobre a minha vida também. Sendo eu líder, sendo eu pastor, você sendo líder, sendo pastor, terá uma consequência a nossa negligência e falta de cuidado com o rebanho. Um abraço aí para o Renato, que Deus te abençoe sua vida e sua casa. Nós vamos ver a partir do verso 8, ou no verso 8, as consequências dessa negligência, desse pecado dos pastores. Olha só o que diz: vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor, e os pastores não procuram as minhas ovelhas, pois apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Então, consequências da negligência no cuidado com o rebanho. Então, o Senhor está dizendo que esses pastores entregaram as suas ovelhas. Um abraço aí a Sheila Cristina, que Deus abençoe sua vida e sua casa. Então, o que acontece? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto, e todas as feras do campo por falta de pastor, então a consequência de não cumprir com o propósito de Deus, pelo qual ele nos chamou a pastorear as ovelhas, isso terá um preço, isso terá uma consequência. E a consequência para esses homens, esses profetas, falsos profetas, pastores, profetas, sacerdotes e príncipes que simbolizavam os pastores de Israel, foi o cativeiro babilônico.
Deus trouxe juízo para a nação, principalmente para os líderes daquele tempo, por causa desses pecados, de não haver cuidado para com o povo, e tamanho era o pecado na nação que isso trouxe uma consequência. E a consequência foi que nesse contexto aqui, muitos profetas, profetas, sacerdotes e também príncipes foram levados cativos para a Babilônia. Então, nesse texto o Senhor está dizendo: não procuram minhas ovelhas, estavam negligenciando aquilo que Deus os chamou como príncipes, como profetas e como sacerdotes de Deus. Eles não estavam preocupados em procurar as ovelhas perdidas, e isso trouxe um alto preço. E no verso 9 e 10, Deus vai trazer exortação: ouçam o que o Senhor tem a dizer contra vocês. É a exortação que Deus traz nesse momento a esses pastores. Acompanhe comigo aí verso 9 e 10. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. E eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua mão, da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Então, se eu não cumpro com o ofício, com a missão que Deus me deu como pastor, assim como no contexto do profeta Ezequiel, lá na nação de Israel, cujos profetas, sacerdotes e príncipes não estavam cumprindo com o seu dever, o Senhor está dizendo hoje para aqueles que cuidam do povo de Deus, do rebanho, da igreja do Senhor: assim diz o Senhor, eis que eu estou contra os pastores. E que pastores são esses? Todos os pastores? Não. Se você é um pastor que tem zelado pelo rebanho, tem cuidado verdadeiramente do rebanho, tem sido um homem de Deus, tem sido realmente zeloso para com esse cuidado. Essa palavra, ela é apenas para te encorajar, mas essa palavra não é para te trazer um alerta, uma exortação, mas apenas para te encorajar a continuar fazendo e cumprindo o seu dever. Mas isso é para quem não está fazendo aquilo que está apacentando a si mesmo. Como eu disse, infelizmente isso acontece nos nossos dias. Então Deus é contra os falsos pastores, contra os falsos líderes que estão nos dias atuais também. Deus continua sendo o mesmo. E se esses homens não estão cumprindo com o seu dever, a palavra é muito clara: assim diz o Senhor, eis que eu estou contra os pastores e demandarei, ou seja, vocês não estão cuidando das minhas ovelhas, eu vou cuidar. Eu vou levantar um pastor para poder cuidar das minhas ovelhas, um verdadeiro pastor, e ele apacentará, ele cuidará das minhas ovelhas. Então, ouçam o que o Senhor diz contra vocês que são maus pastores, ou seja, que têm tido atitudes ruins no cuidado para com o povo. Uma das coisas que nós observamos aqui é que as ovelhas que mais precisam de cuidado, que mais precisam ser assistidas, muitas vezes são as menos cuidadas e menos assistidas. Isso acontecia naquele contexto e isso infelizmente acontece nos dias atuais. Há muito jogo de interesse, há muita politicagem, infelizmente até dentro do nosso contexto de hoje, e isso precisa mudar. Então, como eu disse, se você tem sido um pastor realmente fiel àquilo que Deus te chamou a fazer, fique em paz. Mas se você não tem sido, que você acorde, que você desperte, porque o juízo de Deus uma hora vem, uma hora a conta chega. E aqueles que não têm cumprido com o seu dever, com certeza receberão duro castigo da parte de Deus. Em sexto lugar, o Senhor diz que o Senhor não abandona as suas ovelhas como os maus pastores. Se os maus pastores não cuidavam da fraca, não buscavam a perdida, nem a desgarrada, não ligavam aquela que está quebrada, o verdadeiro pastor, o pastor fiel, então essa palavra ela é para você que realmente tem sido fiel, um pastor que tem sido realmente bênção de Deus na vida do seu rebanho, das suas ovelhas e até daquelas ovelhas que talvez ainda não façam parte do rebanho, mas que você tem cuidado também. Essa palavra é de encorajamento para você. O Senhor não abandona as suas ovelhas como os maus pastores. Olha o verso 11 em diante. Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei,
e os bons pastores, os verdadeiros pastores para fazer isso. Como o pastor busca seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. E tirarei dos povos e as farei vir dos diversos países e trarei a sua terra e apacentarei nos montes de Israel junto às correntes em todas as habitações da terra. Como eu disse, irmãos, as ovelhas foram levadas cativas, muitas ovelhas do Senhor foram levadas cativas para a Babilônia. E o Senhor disse que como pastor ele ia juntar. Se os príncipes, os sacerdotes e os profetas não estavam se importando, aqueles que tinham atitudes ruins, o Senhor estava falando que ele ia juntar novamente o seu rebanho e ele teria só um pastor sobre a vida deles. E esse pastor seria o Senhor, o próprio Senhor, que seria o seu pastor. E o texto continua dizendo que em bons pastos as apacentarei, versículo 14, e nos céus será a sua malhada, e ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Então, o Senhor está aqui trazendo uma promessa para os pastores fiéis que ele vai usar para poder trazer o seu povo de volta, o seu rebanho, e para que eles sejam novamente cuidados, assentados, orientados e direcionados pelo Senhor. O Senhor usará a vida dos bons pastores para isso, porque o Senhor aqui aplicando para a nossa vida justamente isso. Se você conhece alguém que está desgarrado, está sofrendo, está longe do rebanho, está precisando de cuidado, deixe Deus usar a sua vida, meu amado irmão, para que você possa cumprir esse dever que o Senhor tem te dado, de ser um apacentador de vidas, um cuidador de vidas. Então o Senhor está trazendo essa promessa que Ele traria suas ovelhas de volta para o seu aprisco, que ali teria apenas um pastor sobre elas. E o texto continua dizendo, como sétima lição, o Senhor ensina a maneira correta de apacentar as ovelhas. Se havia atitudes ruins dos pastores no gado, o Senhor aqui ensina como que deve agir um verdadeiro pastor, aquele que realmente quer cuidar das suas ovelhas. O verso 14, em bons pastos apacentarei. Ou seja, eu vou levar as minhas ovelhas a comerem em bons pastos, apacentarei em bons pastos nos altos montes de Israel, será a sua malhada. E o texto continua dizendo, ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos nos montes, ou seja, as ovelhas seriam bem tratadas, bem cuidadas, todas as ovelhas, não apenas a quem convinha, mas todas as ovelhas, todo o rebanho será cuidado. Essa é a maneira correta de ser um bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O Senhor Jesus Cristo nos ensina na sua palavra. E o texto continua dizendo, e eu apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. O Senhor trará repouso para as suas ovelhas. Ou seja, o Salmo 23, muito conhecido, diz, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me às veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor, o verdadeiro pastor, está comigo. Então o verdadeiro pastor está sempre com as suas ovelhas, ele não as abandona, ele não deixa largadas ao léu da sorte. Então a atitude de um verdadeiro pastor, no verso 16 ainda diz, a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. E essa vai ser a temática da próxima mensagem. Atitudes ruins dos pastores. Próxima mensagem será atitudes ruins das ovelhas. Por que o Senhor está falando aqui? Que a gorda e a forte destruirei. Porque infelizmente haviam atitudes ruins do rebanho de Deus, ou seja, das ovelhas fortes. Essas ovelhas fortes eram cuidadas pelos falsos pastores, porque eles se alimentavam também delas, dos seus próprios interesses,
mas por causa dessas atitudes ruins dessas ovelhas, Deus também trouxe juízo sobre elas. Então, aqui o Senhor está dizendo como que deve ser o procedimento de um verdadeiro pastor, de um pastor fiel. A perdida você deve buscar, a desgarrada você deve tornar a trazer, a quebrada você deve ligar, a enferma você deve fortalecer, mas a gorda, aquela que está, nós vamos falar sobre isso na próxima mensagem, aquela que estão atrapalhando as ovelhas que estão fracas a caminhar, estão ali para espalhar o rebanho, para poder fazer o que não devem fazer, essas receberão juízo de Deus. Então, mas a gorda e a forte ele destruirá, porque o Senhor conhece os intentos do coração. Infelizmente, como eu disse, o que são essas ovelhas fortes no contexto de hoje? Eu não disse que já tenho ouvido muito sobre pessoas que se afastaram das igrejas, do caminho do Senhor por conta de atitudes ruins de algumas ovelhas. Essas ovelhas representam essas ovelhas fortes e gordas da nação de Israel. Eram pessoas que faziam maldade mesmo, não se portavam também com as ovelhas fracas, com as ovelhas que precisavam de cuidado, e nós não podemos ser assim como ovelhas do Senhor. Nós precisamos ser bênçãos para a vida de todas as pessoas, irmãos. Se nós temos, Deus tem abençoado a nossa vida, Deus tem às vezes nos feito prosperar, tem nos dado talvez bens materiais, e a gente sabe que tem um irmão fraco, um irmão que está passando necessidade, que está ali passando muita dificuldade, nós podemos ser bênção na vida dessas pessoas, simplesmente não demos a menor importância, não fazemos nada, ignoramos. Nós estamos tendo a atitude dessas ovelhas gordas e dessas ovelhas fortes que o Senhor vai trazer juízo, porque nós estamos tendo a mesma atitude desses falsos pastores, desses falsos pastores de Israel, que estavam nem aí para as ovelhas. Há muitos irmãos que podem às vezes ajudar os seus irmãos fracos e também não estão nem aí. E ainda machucam com palavras, com atitudes. Então o Senhor está por aqui com essas pessoas, irmãos. Deus vai trazer juízo aos falsos pastores e aos falsos irmãos também. Então na próxima mensagem nós vamos falar sobre atitudes ruins das ovelhas também, porque isso acontecia no contexto da nação de Israel. Não só os pastores estavam tendo atitudes ruins, mas muitos do rebanho também estavam tendo atitudes ruins. Irmãos, às vezes é preciso tão pouco para ser bênção na vida das pessoas. Às vezes a pessoa precisa de um simples abraço, de uma visita. Às vezes talvez precisa de alguma coisa material, sim, pode estar precisando de uma cesta básica, pode estar precisando de repente pagar sua conta de luz, seu gás acabou e você prefere às vezes suprir uma vaidade, né, uma necessidade como compra. Eu não estou falando que você não possa fazer o que você quiser com seu dinheiro, você ganha, você trabalha para isso. Mas eu não consigo enxergar uma igreja onde eu vejo pessoas necessitadas, precisando da minha ajuda, e eu prefiro ir na loja comprar um celular de R$2.000, comprar uma TV de R$5.000 e não consigo dar uma cesta básica de R$200 para o meu irmão. Eu não consigo enxergar isso. Eu não consigo ver uma atitude de um povo de Deus agindo dessa maneira. E infelizmente isso acontecia na nação de Israel, isso acontece hoje. Tem gente que não está nem aí para o sofrimento dos outros. E o Senhor, irmãos, Ele vai trazer juízo, não só para a liderança, mas para quem também tem tido esse tipo de atitude no meio do rebanho. E é o que nós vamos falar na próxima semana. Um abraço aí para a irmã Gleume, nossa amada irmã lá em Palmas, que Deus abençoe sua vida e sua casa, minha irmã. Então, no próximo sábado nós vamos falar sobre atitudes ruins das ovelhas de Israel e o que isso vai aplicar para a nossa vida hoje, para nos alertar sobre a nossa atitude para com nossos irmãos, como que nós temos agido como rebanho de Deus. Se você está forte e você pode fortalecer alguém, faça isso. Então, se você de repente negligenciar a bênção de Deus sobre sua vida para abençoar outro, Deus ele vai nos cobrar isso no dia do juízo.
que Jesus falou em Mateus 25, eu tive fome, você não me deu de comer, eu tive sede, você não me deu de beber, estando nu, você não me vestiu, estando preso ou enfermo, você não foi me visitar. Senhor, quando que eu vi o Senhor nu, ou sem roupa, quando que eu te vi com sede? Eu falo assim, ó, toda vez que você deixou de fazer para um dos meus pequeninos, você deixou de fazer para mim. Todas as vezes que você deixou de fazer para o seu irmão, podendo fazer, tendo condições de fazer, você deixou de fazer para o próprio Deus. Então, o Senhor sabe a triste notícia que Ele vai dar para essas ovelhas, assim como no contexto aqui de Ezequiel, capítulo 34, verso 16, ovelhas gordas e fortes, eu nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, todos vós que cometeis iniquidade. Iniquidade é pecado que separa as pessoas de Deus. E quando nós somos negligentes para com o cuidado com os nossos irmãos, nós estamos pecando contra o próprio Deus. Porque lembra da parábola do bom samaritano, que aquele homem que não conhecia foi lá, levantou, ajudou, cuidou daquele homem? Nossa atitude como ovelha para com os nossos irmãos precisa ser a mesma. Se nós negligenciarmos isso, o Senhor vai trazer juízo sobre nós um dia. Naquele grande dia nós vamos ouvir com tristeza, eu nunca te conheci, porque quando você viu um dos meus pequenos precisando de ajuda, você simplesmente ignorou, você não quis ajudar, você não quis abençoar, você não quis ser um apacentador de vidas. Porque apacentar, irmãos, não é só trabalho do pastor, não. Apacentar, cuidar de pessoas, cuidar de vidas, ajudar pessoas, isso é dever de todo cristão. Se você é cristão, você pode apacentar a vida de alguém, você pode cuidar de alguém, espiritualmente falando e também fisicamente falando, ou seja, de alguma necessidade física, como eu falei, a pessoa às vezes está com sede, está com fome, está precisando de uma roupa, você pode ser bênção na vida dessa pessoa. Então, na próxima semana nós vamos falar sobre as atitudes ruins das ovelhas de Israel, e que isso tem nos ensinar hoje como igreja do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa refletir nessa reflexão, se você é líder, se você é pastor. E não perca no próximo sábado, você que é ovelha do Senhor, que faz parte do rebanho de Cristo, que você possa ouvir a próxima mensagem sobre que tipo de atitude ruim às vezes as pessoas podem ter uma para com as outras, e que nós precisamos de repente mudar na nossa vida para que nós sejamos bênção na vida de outras pessoas. Amém? Que Deus te abençoe, que o amor de Deus o Pai, a graça consoladora de Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua casa, sobre sua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, ótimo final de semana, e que Deus abençoe sua vida e sua casa, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus. Amém e amém.